imagenzinha do trabalho deles para vocês conhecerem, né, a identidade gráfica dos trabalhos deles aqui no telão. Então, por favor, Israel pode se apresentar. Olá, boa tarde. Eu sou Israel Guedes, sou professor de mangá, ilustrador e autor do mangá The Hunters. E é isso, sou macapaense, vim de muito longe para estar aqui. Espero poder tirar muitas fotos com vocês e conversar muito com todo mundo, se possível. Palmas, por favor. Obrigada. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Yara, também conhecida como Yara Naika. Eu sou quadrinista, fiquei conhecida fazendo tirinhas na internet. Sou autora do quadrinho 48 quilômetros, que agora está com uma campanha de financiamento para a produção do impresso. Por favor, apoiem lá no Catarse. Palmas, por favor. Boa tarde, meu nome é Fabrício, mas vocês podem me chamar de Ratal. Eu sou autor de Ping Pong Drama e agradeço demais por vocês terem dado essa oportunidade para poder participar aqui. Obrigado. Oi, eu sou a Capozar, eu sou designer e ilustradora, né, e quadrinista, obviamente. Faz uns 15 anos aí que eu produzo mangás aqui. E atualmente eu estou publicando meu principal título, Tailwind, pela editora JBC. Inclusive é lançamento aqui da Comic Con, então se vocês quiserem passar ali na minha mesinha ou no stand da JBC, já tem o meu quadrinho lá. Além disso, eu também sou designer, então eu trabalho com criação de guias de marca para Maurício de Souza, né? E também já trabalhei com Barbie, Polly, Hot Wheels, Mattel em geral, enfim, Mulher Maravilha, um pouquinho de tudo aí na área de licenciamento de produto, né? Então, é isso. Palmas. Queria pedir pro pessoal da produção colocar a imagem dos trabalhos dos nossos autores aqui na tela. A gente tem o trabalho da Capozar, né? Tailwind. Pode passar, obrigada. A gente tem o Ping Pong Drama do Ratal. 48 quilômetros da Yara Naika. E The Hunters do Israel. Gente, vamos começar então com as perguntas. Eu vou fazer perguntas gerais e aí, se vocês se identificarem com as perguntas, vocês vão se complementando, tá bom? A primeira pergunta é: como vocês começaram a sua jornada no meio de quadrinhos brasileiros e o que fez vocês decidirem que queriam ser mangakás? Vai ser sempre assim? A puxa é pra mim? Eu posso começar. Tá bom. Não, tá bom, bora lá. O que fez eu começar, né? Bom, na verdade, é um negócio bem complexo, porque a partir de quando eu comecei a gostar foi desde pequeno. Uns 4, 5 anos eu assistia Cavaleiros do Zodíaco na Manchete. E aí eu sempre tive meio que certeza, olha, eu quero fazer algo parecido com isso. Não sabia o que era mangá ainda, nem anime, mas eu quero fazer isso. Acho isso legal. Só que eu só fui fazer algo mais realmente voltado assim pro profissional depois que eu terminei a faculdade. E eu sou biólogo formado, as pessoas não sabem. Não tem nada a ver com o mangá. Mas depois da faculdade, depois de 20 e poucos anos, que eu vim para São Paulo para fazer um curso de quadrinhos aqui. E aí que, de fato, eu vim me profissionalizar, começar a trabalhar com isso e até lançar o meu mangá de Hunters. Então, sempre tive essa vontade desde sempre, e aí eu me esforcei para conseguir vir para cá e ir pra frente, né, nesse quesito. E você, Ká? Então, também foi na minha infância, né, assistindo Cavaleiros do Zodíaco, mas pra mim em especial, o mais marcante foram as publicações, aqueles formatinhos bem pequenininhos de Sakura Card Captors, Samurai X. Quando chegou o Fullmetal Alchemist no Brasil também foi... Eu senti que aquilo era muito diferente de tudo que eu tinha visto, né, porque até então, de quadrinhos, eu conhecia a Turma da Mônica e, sei lá, tipo, Patinhas. E aí, quando eu vi os quadrinhos, né, ali, o estilo mangá, eu achei tudo tão lindo, tão maravilhoso, que eu queria produzir aquilo, eu queria fazer aquilo também, né. Então, logo eu comecei a produzir também de leitora, passei a criadora, e era uma coisa que tinha me tocado tanto que eu percebi que aquilo era o que eu queria fazer, assim, pra minha vida, sabe? Que me levou a produzir quadrinhos, a trabalhar também no mercado de licenciamento, essa coisa toda. E você, Ratal? Eu comecei a de fato fazer mangá depois de ler muitos quadrinhos nacionais mesmo. Eu via as pessoas fazendo e falava, pô, eu
sou brasileiro, eu também queria ter uma oportunidade de fazer um quadrinho, de fato, um mangá, com as pessoas que eu vejo na internet fazendo. Inclusive, é bem legal eu estar aqui do lado da Yara Naika, porque foi ela indiretamente que me ajudou a começar a criar meu próprio mangá. Mas não tem muita história, porque eu realmente peguei. Eu falei, nossa, isso é legal, eu quero fazer isso. Eu fui lá e fiz. E você, Yara? Eu acho que a história de todo mundo é bem parecida, né? Todo mundo começou assim, criança, vendo aquilo e querendo fazer aquilo também. Comigo não foi diferente. Só que no caso, eu comecei não querendo assim me profissionalizar, mas fazendo como um hobby. Eu desenhava pra internet. E nessas andanças de desenhos pela internet, acabou fazendo sucesso com os meus amigos contando para outros amigos. E com isso eu quis fazer uma história contínua. Eu quis começar a produzir uma história para poder estar publicando diretamente para um fandom, né, que começou a ter. E assim surgiu 48 quilômetros. Foi a minha primeira e atual história contínua e que eu espero que todos possam conhecer um dia. Apoio no Catarse. Gente, eu queria também saber de vocês quais as suas maiores inspirações nacionais e internacionais. Não precisa necessariamente ter uma de cada, mas assim, quem que mais marcou vocês para vocês iniciarem essa carreira e que marca até hoje? Inspirações nacionais, meio que no caso dos mangás, não tem como fugir muito do Max Andrade, Cara de Pato, que são figurinhas carimbadas aqui na CCXP, por exemplo. O Max está bem ali, dá pra conhecer ele no Artist Valley. Eu fiz ali, o pessoal pensou que tava ali, literalmente. Todo mundo virou a cabeça. Ali no Artist Valley, ali. Dá pra conhecer ele, porque ele foi assim, um dos que começaram a fazer numa época que a gente não tinha muita informação, não tinha muita orientação de por onde começar, de como fazer. Então ele meio que foi alguém que muita gente pôde se espelhar, porque ele foi desbravando esse lugar antes de muita gente. Então, no caso dos mangás, principalmente independentes, eu digo, porque antes teve Holly Avengers, essas coisas. Só que de forma independente, sem a pessoa ter o auxílio de uma editora, por exemplo. Aí ele foi galgando o caminho dele até chegar lá. Então é uma das minhas maiores inspirações nisso, o Max. E internacional, sim, eu acho que atualmente eu digo que uma das maiores inspirações pra mim foi One Piece. O melhor anime do mundo. Não, brincadeira. O One Piece por conta do tanto de sensações que ele fez sentir. Eu acho que eu nunca conheci uma obra que me fez sentir tanta empolgação, raiva, chorar, esse tipo de coisa. Então foi algo que criou uma conexão tão grande comigo que não tem como não pensar nele quando eu tô fazendo meus mangás. O Oda é incrível, não tem como negar. E você, Yara? Bom, uma das minhas inspirações está aqui do meu lado. Ah, meu Deus! Eu conheci T-Hunters na época do Estúdio Armon. Pra quem não conhece o Estúdio Armon, também é um estúdio independente que faz publicações de quadrinhos nacionais, principalmente voltados assim, para o estilo mangá. E a parte assim, internacional foi o Taito Kubo, né, de Bleach, porque eu sou apaixonada em design de personagens e tudo em Bleach me chamava a atenção e eu dizia, eu quero desenhar assim. E foi a partir disso que eu comecei a me inspirar na arte. E você, Radal? Cara, é impossível não falar do Max Andrade aqui. Na hora que o Israel começou a falar dele, vou ter que falar outro, mas já que ele tá aqui, não tem muito como não fugir disso. Sinceramente, ver vários artistas independentes conseguindo chegar em lugares que eles nunca imaginavam que eu ia chegar. Pô, o Max Andrade tá lançando lanchinho pra Maurício de Souza, sabe? Ele começou que nem a gente, lançando mangá independente, que nem evento, e agora o cara tá gigante. E pra autores internacionais, eu curto muito Scott Pilgrim. Eu sinto que tem uma certa energia no quadrinho que o autor consegue passar exatamente o que ele é pelo quadrinho. É o que eu quero algum dia conseguir passar também. E você, Cá? Então, no meu caso, eu sou mais old school, né? A minha grande inspiração nacional é a galera do World Avenger, do Etora, esse pessoal aí mais das antigas, né? E, assim, de inspirações internacionais, principalmente o grupo Clamp, né? Sensacional. Maravilhosas. E a Hiromu Arakawa, do
Fullmetal Alchemist. Eu acho que esses dois moram assim no meu coração. Gente, o que vocês acham quais são os maiores desafios em lançar mangá nacional? Eu acho que um dos maiores desafios é você conseguir atingir um público de massa, né? Porque quando você é um autor, você tem muita facilidade em atingir outros autores. Agora, você furar a bolha e atingir o grande público de massa é o maior desafio de um quadrinista brasileiro, né? Porque, enfim, como autor, e atingir pessoas que têm o mesmo interesse é simples. Mas conseguir um espaço na mídia, conseguir atingir as outras pessoas, né, que não são criadoras, mas que são leitores, é para mim o maior desafio hoje. Vocês teriam alguma coisa a acrescentar de algum outro desafio que vem na mente de vocês? Eu concordo totalmente. Acho que essa aí é algo que todos os artistas nacionais tentam engajar, que é a questão de alcançar o público. É muito difícil estar produzindo e ainda tentar divulgar. E em qualquer área de venda que precise de público assim, o pessoal sabe que é muito complicado estar chegando no público geral. Sim, por isso muitas vezes a gente tem que, digamos, nos prostituir um pouquinho quadrinisticamente. Que nem no caso quando eu fiz o mangá do BBB 22 e eu alcancei o público, eu furei a bolha. Teve gente de editora grande vindo falar comigo, isso me abriu com várias oportunidades, muito contato. Pessoas de editora grande falando, cara, você não tem ideia, você conseguiu fazer algo que pouca gente faz, pouca gente consegue. Porque infelizmente a gente tem que atingir a grande massa, só que a dificuldade é que a grande massa aqui no Brasil não tem o costume tanto de, sabe, dar valor para quadrinhos, mangá. Ainda é um negócio nichado, ainda é um negócio ali fica mais num grupinho. Então, infelizmente, a gente precisa disso, porque senão aí a gente tem que ter 50 empregos para conseguir, ali na folga, desenhar um pouquinho. O que você queria dizer, Ratal? Eu sinto que falta conteúdo para você poder saber exatamente o que você quer fazer. Um dos maiores problemas que eu tive, pelo menos, foi ver como exatamente eu vou fazer um quadrinho. Tipo, por onde eu começo, quais caminhos eu vou seguir, como que eu faço uma versão impressa. Querendo ou não, a gente não tem uma fórmula mágica para isso. Então é na tentativa e erro. Eu acho que esse é um dos problemas, um dos principais problemas do nosso mercado. O Israel comentou sobre o trabalho que ele fez com o Big Brother Brasil, atualmente com a Copa, né? E eu acredito que seja muito desafiador, porque é um timing muito curto para você alcançar uma coisa que está virando meme, que está virando tendência. E eu queria saber, assim, o que vocês acham que, em relação à brasilidade, que o mangá nacional tem de único? Porque, assim, apesar de ser um pouco inspirado em influências, né, internacionais, muitas vezes japonesas, o que vocês acham que, em termos de linguagem, o mangá nacional tem, que você fala, nossa, isso aqui é um mangá BR? Os dois aqui, ó. A bola foi pra você, Yara. Não, eu acho complicado falar disso, porque a nossa produção, ela não é tão singular, sabe? Nós temos de tudo, nós temos fantasia, temos sci-fi, tem ação, e uma assinatura em si, eu não consigo enxergar para falar, tem exatamente tudo isso. Mas assim, eu pelo menos nas minhas produções tento colocar as minhas vivências e acontece que muitas pessoas se identificam com isso. Isso é o que eu quero passar para os outros. Quanto ao pessoal que cria fantasia, é mais inspirado em outras coisas e tem a assinatura própria deles. Então a gente tem o nosso jeitinho brasileiro. Eu acredito que seja mais a criatividade em fazer de tudo um pouco e dentro disso conseguir alcançar o público que tem por aqui que também curte de tudo um pouco, porque a gente tem uma potência em consumo muito grande. Então, se vocês querem mangás nacionais de ação, de comédia, de romance, de terror, vai ter. Tem mangá nacional de tudo quanto é tipo, então vocês podem estar procurando que com certeza vão achar. Eu acho que isso é uma coisa particular do mangá em si, né? Você tem mangá de ping-pong, enfim, viagens de ônibus. Mas o que eu queria dizer é que eu acho que a marca do mangá nacional é muito a questão da nossa cultura transmitida ali, sabe? A nossa forma brasileira de viver e de se comunicar. Porque a forma que o brasileiro se comunica ela é muito particular, né? A gente se comunica através dos
memes na internet, e tudo isso reflete nos quadrinhos, né? Principalmente nos slice of life e tudo mais, mas mesmo nos quadrinhos de fantasia, isso é muito presente, né? A nossa cultura está muito presente. Eu, por exemplo, eu adoro folclore. Então, meu quadrinho, ele é um quadrinho de fantasia, mas com elementos do folclore brasileiro. Porque eu acho que é legal e eu quis colocar no meu quadrinho. Então, eu acho que você não consegue separar a cultura da produção de quadrinhos, né? E isso acaba se tornando ali uma assinatura, seja no nosso modo de falar, no nosso modo de pensar, ou, enfim, qualquer outro tipo de representação, como folclore, por exemplo. No caso da Kai, ela falou um negócio extremamente interessante, que é a comunicação, o modo que a gente se comunica, porque tem mangás de todo quanto é tipo, e inclusive hoje em dia, né, tem cada vez mais autores de fora do país investindo em tentar fazer mangá, e acontece que por mais que o mangá ele tenha ali as suas próprias características, dá pra inserir um pouquinho mesmo do nosso tipo de comunicação. No meu caso, no meu mangá, por mais que ele tenha uma inspiração ali, uma pegada meio asiática, eu na história tem uma cultura ali que tá meio mesclada, e eu uso isso para colocar um pouquinho de como é que eu, brasileiro, ocidental, pensaria nessa hora. O que eu faria nessa hora? E eu coloco um pouco disso nos personagens. A próxima pergunta é uma pergunta que tem muito a ver com o momento atual que os artistas estão enfrentando, né? A gente tem visto cada vez mais alternativas independentes, como financiamentos coletivos, plataformas de webcomic, e inclusive a gente teve uma novidade, né, recentemente com o Manga Plus Creators, que é uma plataforma da editora Shueisha, que publica Shonen Jump e muitas outras, e eu queria saber como está sendo para vocês se adaptarem a esses novos formatos, essas novas mídias, seja o Manga Plus Creators, ou plataformas de webcomic, ou financiamento coletivo. Eu acho muito engraçado porque o meu quadrinho, TR20, ele nasceu na internet. Então, a primeira coisa que eu fiz foi publicar numa plataforma que se chamava Ink Blazers, que nem existe mais, que você era remunerado por página, era muito da hora. E aí, conforme foi ganhando espaço, ganhando visibilidade, eu vi que ele tinha potencial para ser impresso. Então, meio que a internet, ela é a vitrine para saber se vai dar certo, né? E para você tentar atingir a maior quantidade de pessoas. E se você consegue um êxito ali, você sabe que você está pronto para ter um impresso, que o seu impresso vai ser bem aceito, né? Então, o nosso caminho, pelo menos o meu caminho aqui, o que eu tenho visto de vários brasileiros é esse, né? Começar na publicação online, conseguir sucesso na publicação online e partir por impresso, né? E aí, no meu caso, eu comecei a publicar na internet, tipo, muitos anos atrás. Então, eu ainda não publicava no sistema de rolagem vertical e tudo mais, né? Uma publicação mais no formato como se fosse virada de página mesmo. Mas eu vejo hoje uma ascensão muito grande do formato dos mangás coreanos, né? Aquela leitura de rolagem de página. E eu acho que o futuro está aí nesse tipo de distribuição e tudo mais. Inclusive, é muito interessante que a JBC, inclusive, tem um mangá, né? O The Flower Pot, que ele nasceu com esse tipo de publicação, e aí ele caminhou por impresso. Eles fizeram toda uma adaptação do formato de rolagem para a página virada, e foi algo sensacional, assim. Acho que foi o primeiro mangá da JBC que foi feito isso, e o resultado foi fantástico. E você, Israel? Você está testando o Manga Plus Creators, né? Você perguntou a maior dificuldade, se eu não me engano, a respeito disso. Formatos. Caramba, porque principalmente o mangá, ele é uma mídia muito focada na spread, na página aberta. Funcionar com a narrativa te conduzindo de uma ponta a outra e usando a virada de página para causar um certo efeito, um certo impacto. E aí, imagina você treina anos para isso e aí, de repente, você descobre que se popularizou um novo formato ali de quadrinhos, e aí que está na onda, e é bom você aproveitar para justamente você fazer a sua obra bombar. E aí foi o que eu acabei fazendo. E além desse lance de ser esse formato de que você vai passando para baixo, também tem o lance de que cada plataforma tem um formato diferente de corte de página, de tamanho, de especificações do que pode mostrar, o que não pode mostrar. Então é um saco ficar tendo que você aprender as especificações de cada uma para você postar em cada uma.
É isso. Outra coisa, já complementando o que o Israel disse, a parada principal quando você vai postar em diversos sites de mangás, quadrinhos que você acha por aí, é que cada site ele tem um padrão certo para cada página. Então, sempre que você vai decidir postar em um site novo, você querendo ou não vai ter que ter um trabalho de redimensionar todas as páginas que já tinham feito antes, para poder se encaixar no próprio site. Então é um trabalho a mais que a gente tem que fazer, além de fazer o próprio mangá em si. E vocês acham que isso acaba impactando de alguma forma na narrativa? Vocês terem que mexer nessa ordem de quadros? Sim, eu acho que sim, porque como o Israel comentou, a gente pensa, de repente, ali no formato página, na virada do livro e de tudo mais, de repente você tá, porque assim, quando você está lidando com a virada de página, você está tratando o tempo, né, da narrativa de uma forma. Quando você está rodando a tela para cima, você trata o tempo de outra forma. Então, é meio que, se fosse uma mídia completamente diferente, é como se a gente estivesse falando de cinema e videogame, entendeu? Sim. Eu queria também saber, né, em Aranaica do Ratal, porque vocês fizeram campanhas no Catarse, né, de financiamento coletivo. Eu queria que vocês contassem um pouquinho como que está sendo, né, se adaptar, se vocês curtem esse tipo de formato, se vocês acham que ele é uma solução. Tem Divisível Press, né, que é uma editora que está publicando, né, o tanto 48 quilômetros quanto o Ping Pong e Drama. E eu queria que vocês contassem um pouco pra gente dessa experiência. Eu fui para essa alternativa do financiamento coletivo, que é um tipo de trabalho que eu já conhecia. Eu já apoiei muito quadrinho nacional a partir de financiamento. E o bom dele é que você pode aprender que não precisa exatamente de uma editora para conseguir publicar. Muita gente já chegou para mim dizendo, Yara, eu quero lançar meu quadrinho, como é que eu mando para a editora? Eu digo, olha, tem essa alternativa aqui, tem como você fazer um financiamento, você alcançar um público que você já tem e quem sabe no futuro, né, poder fazer um contrato com uma empresa para poder estar alcançando outro público. Então, financiamento coletivo, eu fui por essa alternativa para poder primeiro alcançar o público que já me conhecia, para poder proporcionar para eles também outros brindes relacionados à obra, porque dentro do financiamento a gente pode estar fazendo impresso, pode estar entregando adesivos, fotos, né? Esse tipo de brinde que normalmente quem curte a obra está querendo fazer. E esse foi o motivo pelo qual eu procurei essa alternativa. Não tem muito o que falar, porque a Yara, ela explicou tão bem. Eu tô literalmente cá. O que eu vou falar agora? Mas, como ela disse, a parada do financiamento coletivo é que você tem não só o quadrinho, como a principal. O quadrinho é a principal vitrine, é o principal. Mas além do quadrinho, você vai ter ursinhos, pins, várias coisas para poder ajudar a alavancar ainda mais a campanha. Então é o que você vai, é 30 dias de campanha. Você vai ter que ficar esses 30 dias inteiros divulgando a sua campanha para que ela chegue com o máximo de pessoas possível. E é bem desafiador, né? Bastante, porque você não pode parar um segundo e falar, poxa, hoje eu não falei nada a respeito da campanha, né? E aí você vai ter que correr assim, pensar, nossa, vou fazer uma arte já, vou divulgar aqui, ali. E eu queria saber, assim, qual o caminho que uma pessoa que quer seguir nesse meio deveria fazer? Vocês acham que formação ajuda de alguma forma? Como eu falei, eu vim para São Paulo para fazer um curso de quadrinhos. Isso ajuda muito, porque a gente não tem noção do quanto a gente não sabe até a gente ver o que a gente não sabe. Então, muita coisa a gente só vai ver que a gente precisa de fato aprender quando a gente se depara com essas limitações. Então, principalmente com relação à narrativa, eu vejo tanta gente estudando, não, vou estudar anatomia, desenho, vou virar fera, vou virar o cara do One Punch Man, e não sabe contar uma história. Então aí não serve pra nada, a não sei que você queira ser ilustrador. Então, você procurar um curso pra fazer, pra melhorar, nem que seja minimamente suas habilidades, suas noções, já é muito bom. Eu concordo, eu acho que sim, é super interessante. Agora, eu não sei se é relevante falar disso, mas também tem a questão da formação acadêmica e tudo mais. É legal poder ter a oportunidade, de repente, de ter uma faculdade, né? Porque, assim, querendo ou não, hoje é difícil se manter com um material 100% autoral. Então, a gente acaba sendo meio que obrigado a ir a transitar em outras áreas correlatas aos quadrinhos. E ter uma formação acadêmica, com certeza, ajuda muito, né? Além dos cursos extras, o curso de ilustração, o curso de
estão hoje? Tchan, tchan, tchan. Não, eu sempre, todo mundo que chega pra mim, eu falo, simplesmente comece. Porque é uma das partes mais difíceis, é começar, e as pessoas têm segurança quanto a isso. Tem gente que diz, eu não quero fazer porque eu não sou bom em desenho, ou não sou bom em roteiro. Começando, você vai aprendendo. Eu, por exemplo, na minha história, eu quero mudar muita coisa do começo, porque tem muita coisa que eu aprendi e que eu vi que eu errei lá no comecinho. Se eu não tivesse começado, eu não estaria onde estou agora. Então, dei esse primeiro passo, que é o mais importante de tudo. Depois disso, é só pedradas e aprendizado. Eu acho que eu posso falar um negócio muito interessante, que é todo mundo que quer fazer mangá, quer começar a desenhar um Naruto, né, o próximo Dragon Ball, e faz aquela saga de 30 capítulos, né, de 30 volumes, assim. E não, gente, a gente tem que começar com coisas pequenas, a gente tem que começar com o simples, com o curto pra errar mais rápido, pra poder consertar os erros mais rápido, e de repente mais pra frente investir numa produção maior. Mas pra quem tá começando agora, eu recomendo, crie coisas pequenas. O que também, né, tem crescido bastante, que são as tirinhas, né, nas redes sociais e que também são bem compartilháveis, então é uma forma da pessoa ir treinando e também, né, ir criando conteúdo. Algo específico que eu sei que me ajudou muito a, de fato, começar a produzir mangás para quadrinhos aqui é contar histórias sobre coisas que vocês gostam. Quando vocês contam sobre vivências suas, sobre algo que você realmente curte, as coisas tendem a sair mais naturalmente. E outra coisa, eu acho que quem vai poder falar isso melhor é você, Léo, o ideal é você sempre começar com histórias curtas como one-shots, em começo, meio e fim. Porque aí você consegue terminar uma, partir pra outra, sem ficar pegado a tantos capítulos e fazer o One Piece 2, por exemplo. Lá no Japão tem o formato Yonkoma, que são histórias em 4 quadrinhos, muito focadas em comédia, não só comédia, mas é o comum. E os autores, principalmente os novatos, eles usam muito Yonkoma como um treino para eles justamente aprenderem a fazer bem a narrativa, contar bem a história e conseguir fazer cada vez mais histórias maiores. Então, muitos mangakás experientes começaram com Yonkoma. Se eu não me engano, por exemplo, ai caramba, fugiu a mente agora, o cara do Monster, Pluto, qual é o nome dele, gente? Naoki Urasawa. Ele começou com Yonkomas e é muito importante isso, porque a pessoa vai aprendendo justamente a contar uma história, uma narrativa ali que ela termina a história e aí ela ajuda ela a aumentar depois, porque tem gente que, como foi falado aí, quer fazer o Naruto já, One Piece, 300 mil capítulos logo de cara, só que nunca terminou uma história, então as habilidades de contar uma história estão lá embaixo. E começa, gente, que nem a Yara Naika falou, o ponto de partida é o quanto antes melhor, porque eu sou um exemplo, eu fui deixar muito pra frente porque eu queria que a minha arte estivesse perfeita, que a minha história estivesse perfeita, o roteiro, a narrativa. E qual era o resultado? Eu nunca começava. Eu comecei perto dos 30 anos a lançar o meu mangá, justamente porque não, tem que estar perfeito. E quando eu comecei a lançar e ter uma produção constante, foi a época, inclusive, que eu mais melhorei. Porque como eu tinha produção constante, eu fui recebendo feedback do público e aprendendo ao mesmo tempo que eu lançava. Eu queria saber quais os planos de vocês para o futuro, se vocês têm lançamentos previstos. Eu sei que tem gente que trouxe bastante coisa aqui para a CCXP 22 e onde que as pessoas podem conferir os trabalhos de vocês. Bom, eu acabei de lançar um quadrinho agora pela editora JBC, né? O Terry Windy edição definitiva. E vocês conseguem encontrar esse quadrinho ali no stand da JBC ou na mesa A40 lá no Arts Alley. Então esse é o lançamento desse ano. Mas pro ano que vem eu já tô preparando várias coisas novas aí, de repente uma coletânea de histórias curtas, como eu comentei. E, enfim, projetos mil, né? Nesse exato momento eu acabei de falar como é o volume 2 de Ping-Pong e Drama na Catarse. Mas tem como vocês adquirirem o volume 2 lá na mesa B05, ali no Arts Alley mesmo. E você, Yara? Eu, por enquanto, estou só com o financiamento. Vocês vão lá no Catarse e pesquisam por 48 quilômetros, 48 km, para poder encontrar financiamento de produção.
produziu o mangá da Copa também, fazendo os cenários, os estádios principalmente. E ele também é professor, e aí é na escola dele que eu estou dando aula online. Então a gente tem vários panfletos para distribuir caso vocês queiram, depois daqui. Peguem os panfletos, tá bom, gente? Gente, eu acho que a gente tem tempo para pelo menos uma ou duas perguntas, né? Eu vou passar aqui para o nosso staff. Quem tiver interesse, levanta a mão, por favor. Vocês podem fazer para qualquer um dos artistas, se vocês tiverem interesse. A gente tem uma pergunta ali. Olá, boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, um parabéns assim enorme, porque a Comic Con ela tem 10 anos, é a primeira vez que a gente consegue ter um espaço tão especial e dedicado para essa arte que ela tem muito mais do que 10 anos, certo? E o público nerd, o público geek, ele é muito mais otaku do que ele imagina. Então é muito especial, é muito importante esse espaço, certo? E eu participei da Unlock. Por exemplo, eu vejo que tendo, por exemplo, JBC, a própria Panini que abriu a sua parte de mangás, a Crunchyroll que está aqui, nós não tivemos uma palestra sobre otaku, sobre mangá ou sobre anime, ou seja, qual for dessas artes que a gente gosta muito. Então, a mudança, eu vi que vocês falaram sobre a dificuldade, ela começa em nós mesmos que estamos fazendo evento, valorizar esse segmento. Porque teve uma pergunta que foi feita lá, por que é tão difícil vocês pequenos, estou vendo a colega ali falando da dificuldade, ela está lá com financiamento, pedindo apoio, e tudo isso vem de pessoas anônimas, como por exemplo eu, que estou aqui falando, apoiar vocês, ir atrás do que vocês estão fazendo, valorizar o serviço, valorizar a história e ler a história de vocês. Então assim, eu realmente hoje tenho 50 anos, estou maravilhado por essa felicidade desse painel tão bonito e saber que a gente está cada vez mais evoluindo com essa cultura e histórias brasileiras. Então, na verdade, não era uma pergunta, era realmente fazer esse desabafo e esse agradecimento. Muito obrigada. A gente está tentando e a gente espera que, né, esse espaço cada vez mais aumente aqui dentro da CCXP. Obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta? Boa tarde, gente. Boa tarde. Meu nome é Flávia, queria parabenizar pelo trabalho de vocês. E a minha pergunta é, qual a parte mais divertida de trabalhar com isso? Porque eu acho que também envolve diversão, né? O que vocês gostam de fazer. Ótima pergunta, obrigada. Acho que a parte mais divertida é ter conhecido essa galera, porque são pessoas que eu sempre admirei. E uma coisa que eu acho que é um singular da produção nacional é que todos se ajudam. O pessoal que produz, eu admiro demais Paz de Pato e Max Andrade, que o pessoal falou aqui. E um dia eles chegaram na minha DM falando do meu projeto. E, real isso. Você começa a ter contatos com pessoas que você admira, você começa a ter contatos
realmente no final